Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer algumas considerações acerca de uma das áreas pelas quais Aristóteles nutria verdadeira paixão. Mas aqui já é bom considerarmos que Aristóteles era apaixonado pelo conhecimento em seu sentido mais amplo. Haja vista que não houve área do conhecimento humano conhecida até então, pela qual Aristóteles não tenha se enamorado e escrito alguma coisa consistente. Aristóteles era um filósofo de interesses enciclopédicos, um pensador que tinha a mente aberta para todas as áreas do conhecimento, todas elas o interessaram e sobre todas elas Aristóteles nos legou algum escrito. Hoje eu falarei acerca da paixão de Aristóteles por uma dessas áreas que se sobressaem em sua filosofia, que se sobressaem em seu pensamento e que se não estão na ponta de cima de seus interesses filosóficos, certamente está concorrendo para isso. Se esta não for a grande paixão filosófica de Aristóteles, ela está entre uma delas, digo isso com bastante certeza, com bastante propriedade. E eu me refiro aqui à biologia. Eu vou falar do amor de Aristóteles pela biologia, o quanto que este amor tem raízes em sua filosofia e o quanto que este amor de Aristóteles à biologia instigava e inspirava os seus alunos a encontrarem beleza, a encontrarem perfeição em todas as formas de vida, até mesmo na vida de répteis e na vida de insetos. Para o grande pensador, para o grande filósofo Aristóteles, a beleza na anatomia do corpo de um réptil, como a beleza no movimento, na anatomia, nas partes do corpo de um inseto. Eu vou falar sobre isso neste nosso encontro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, portanto nos ajude divulgando este espaço, se inscrevendo, não deixe de fazer a sua inscrição, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda bastante o nosso espaço e apresente esta sala de aula, por que não dizer assim, esta sala de aula a outras tantas pessoas que se interessam por filosofia, por literatura, por biologia, como nós veremos aqui, pelas ciências, enfim, nós aqui nos propomos a levar a você um pouco mais de conhecimento e te ajudar a enxergar as coisas a partir de um ângulo muito maior, a partir de uma perspectiva maior. Nosso desejo aqui é despertar em você o desejo, o gosto, o prazer em sempre aprender. Eu procuro aprender todos os dias, eu procuro estudar todos os dias, eu procuro crescer todos os dias. Isso me enche a alma de prazer, de alegria, de satisfação, de gozo, até porque a partir desta minha paixão em sempre buscar conhecer coisas novas, eu sempre estou enchendo a minha cabeça com coisas ricas e maravilhosas, e eu espero que você também seja instigado, seja despertado a este prazer maravilhoso e belo que é o prazer em conhecer. Portanto, nos ajude divulgando este espaço. Bem, após a morte do grande Platão,
de seu mestre Platão, Aristóteles, que estudou com Platão ao longo de anos, Aristóteles inicia um processo de desligamento da academia, da universidade platônica em Atenas. Quando o grande mestre Platão morre, quem assume a direção da academia, da sua universidade, da sua escola de filosofia, foi seu sobrinho Espeusipo. E Espeusipo não era uma figura de pensamento profundo, não era uma figura de ideias originais. Se reportamos-nos a Espeusipo, nós o fazemos talvez pelo fato mais importante em sua vida, que foi ter assumido a direção da Academia de Platão. Este provavelmente foi a maior página, a página mais importante de Espeusipo na história da filosofia. Não nos deixou ideias originais, não nos legou tratados importantes, não contribuiu para dar o rumo ou um determinado rumo à história do pensamento, à história da filosofia. Espeusipo não era uma figura de pensamento original, era uma figura muito limitada. E é a partir da gestão de Espeusipo que Aristóteles começa a se desprender da academia. E não fez por ressentimento. Ora, sejamos bastante francos, se o critério para assumir a direção de uma universidade, como a academia platônica de Atenas, se o critério fosse inteligência, raciocínio profundo, raciocínio amplo, se o critério fosse engenhosidade na forma de ver e entender as coisas, certamente Aristóteles teria assumido a direção da academia, porque foi o aluno mais brilhante de Platão. Inclusive, Platão reconheceu em vida acerca de Aristóteles. Platão chegou a dizer: a minha escola é dividida em duas partes. A primeira parte é o corpo dos alunos, a segunda é a cabeça de Aristóteles. Ora, Platão, já em vida, reconhecia a grandeza da inteligência, do raciocínio de Aristóteles. E se o critério fosse inteligência, certamente Aristóteles teria assumido a direção da Academia Platônica. Mas nós sabemos que estes cargos, desde os dias de Platão até os nossos dias, são ocupados a partir de outros critérios. Esses cargos mais proeminentes, esses cargos de direção, são ocupados a partir de outros critérios, e não necessariamente o critério inteligência, o critério capacidade, o critério conhecimento, né? Vejamos, a nossa política está cheia de casos assim, né? O camarada não tem condições para assumir determinado ministério, mas como é amigo do rei, né? Como é queridinho do rei, ele lá se encontra, né? Os critérios para assumirem, para que o indivíduo assuma esse tipo de posição mais relevante dentro de uma organização, dentro de uma instituição, dentro de um órgão. Os critérios são quase sempre muito obscuros, por assim dizer. Ora, Aristóteles foi excluído desse processo de reitoria, por assim dizer, da Universidade Platônica, e ele simplesmente inicia a partir daí um processo de desprendimento da academia. E ele não faz por ressentimento. Ora, Aristóteles não cultiva nenhum ressentimento acerca de seu mestre Platão.
as críticas que ele fará a Platão, a sua ruptura com o pensamento platônico, se deve, sobretudo, aos caminhos da sua própria filosofia. A filosofia aristotélica vai caminhar, vai fazer uma jornada, vai tomar uma direção, um rumo, que é o oposto do caminho percorrido pela filosofia platônica. E nós veremos ao longo dessa nossa reflexão quanto que o pensamento aristotélico fez um caminho, andou numa direção que ia na contramão da direção do caminho percorrido pela filosofia platônica. Vejam, a começar pela concepção de mundo de Platão. Ora, para Platão, o mundo físico sempre foi um objeto de menor importância para a investigação filosófica de Platão. Platão sempre se ocupou em investigar um mundo ideal, um mundo perfeito, um mundo essencial, que era que se constituía como um modelo excelente das coisas. O mundo, este nosso mundo, este mundo físico, este mundo natural, para Platão, não passava de uma cópia imperfeita do mundo ideal. Platão, a filosofia platônica, é uma filosofia que se aquece, que encontra a sua plenitude neste campo de especulação metafísica, neste campo de especulação de ideias ou essências puras e perfeitas que existem num outro plano e que não neste plano físico. Isso, de algum modo, fazia de Platão um pensador introvertido, um pensador um tanto quanto alheio a este mundo físico, um tanto quanto desinteressado pelo mundo natural. Neste sentido, nós já vemos o quanto que a filosofia platônica vai percorrer um caminho que é um caminho oposto ao caminho percorrido pela filosofia aristotélica. Porque se para Platão este mundo não passa de uma cópia imperfeita, de um simulacro, de um mundo mais perfeito, de um mundo ideal, de um mundo belo, que existe num outro plano, num plano metafísico. Para Aristóteles, este mundo basta a si mesmo. Por quê? Porque não há outro mundo que seja a expressão mais perfeita deste mundo. Para Aristóteles, um mundo como este nosso, somente este nosso, este nosso mundo físico e natural, é por si só, belo e pleno. Por quê? Porque não existe, ele não concorre com outros mundos. Ele possui peculiaridades que são apenas suas. Por quê? Porque ele faz parte de um objeto, de uma estrutura que é única, que é singular. Olha, para Aristóteles havia outros mundos, para Aristóteles havia o plano celestial, cujos corpos eram constituídos de uma matéria mais perfeita, a quinta essência ou o éter. Isto é certo em Aristóteles, mas este mundo por si só bastava. Por quê? Porque este mundo não tinha concorrência com um mundo que fosse a sua idealização, que fosse o seu modelo
perfeito. Este mundo é perfeito em si mesmo. A substância deste mundo está neste mundo. Diferentemente da filosofia platônica, que vai afirmar que a substância deste mundo não está neste mundo, está neste plano das ideias, está neste mundo das ideias, está neste mundo idealizado. Aristóteles, na contramão, vai afirmar, não, a substância das coisas está nas próprias coisas, porque não existe um mundo ideal, não existe um mundo mais perfeito que este, que tenha servido de modelo para a sua origem, que tenha servido de modelo para um demiurgo inspirado neste mundo ideal, trazer à existência este mundo físico. O mundo físico, o mundo natural, é belo e pleno em si mesmo. E esta paixão de Aristóteles pelo mundo ideal, esta abertura de Aristóteles ao mundo natural, abertura que nós não encontramos na filosofia platônica, tanto é que Platão vai se projetar como esse filósofo, diríamos hoje um filósofo introvertido, né? Um filósofo mais confinado ao seu mundo, a uma concepção de mundo que só existe em seu intelecto, que só existe em sua forma de entender as coisas. Aristóteles, no sentido contrário, vai se abrir para o mundo físico. E esse processo de abertura se dá justamente no momento em que Aristóteles, não por ressentimento, repito, sai da academia, e esta agora sob a gestão de Speusipo. Ora, Aristóteles deixa a academia, ele e outro ilustre aluno de Platão, Xenócrates, e ambos partem para Troade. Ora, Aristóteles começa esse seu processo de abertura para o mundo, para esse corpo físico, este macro corpo físico chamado mundo, chamado natureza, e esta abertura vai resultar numa filosofia que é uma filosofia, contrariamente à filosofia platônica, que é uma filosofia idealista, numa filosofia naturalista. Aristóteles é um filósofo da natureza, e como tal ele se abre para o mundo já no primeiro momento, em sua primeira atitude, decisão mais séria, que foi a de deixar a academia de Platão e ir com Xenócrates para Troade. Em Troade, Aristóteles vai... Troade, onde hoje fica... Troade hoje pertence à Turquia. Nos dias de Aristóteles era uma região pertencente à Grécia, né? Ficava na parte asiática da Grécia, e hoje Troade pertence à Turquia, é território turco. Troade, onde um dia esteve situada a cidade de Troia, a mítica cidade de Troia, a lendária cidade de Troia, a cidade cantada e declamada por Homero em sua Ilíada. É para Troade que Aristóteles se direcionará após deixar a academia platônica. E me vem à mente agora também que o apóstolo Paulo esteve em Troade, né? Inclusive outra figura ilustre a palmilhar na cidade. Mas isto 4 séculos depois de Aristóteles,
aproximadamente, né? O apóstolo São Paulo esteve em Troade, inclusive ele escreve uma carta a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, e pede para que Timóteo lhe envie uma capa que ele deixou em Troade, quando lá esteve, né? A capa e os seus pergaminhos, os seus livros. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo estava preso, né? Então, uma outra figura que pôs os seus pés também em Troade. Muito antes de Paulo, quem esteve em Troade foi Aristóteles. E Aristóteles, ao chegar em Troade, reencontrou 3 outros alunos que eram conhecidos seus desde a Academia de Platão. 3 outros ex-alunos da Academia de Platão foram reencontrados por Aristóteles quando este esteve em Troade. E um desses ex-alunos, Atarneus, era o governador de Troade. Atarneus, ex-aluno de Platão e amigo de Aristóteles, era governador de Atarneus. Vejam, um aluno de filosofia ocupando, um ex-aluno da filosofia, da Academia de Platão, e ocupando um cargo de gestor, de administrador político, né? Um cargo de governador, né? Porque só na cabeça dos liberais, só na cabeça dos capitalistas mais esfuziantes, né? É que o filósofo não tem capacidade, não tem faculdade para administrar ou gerir a coisa pública, né? Não tem afinidade com a política, porque a política é o campo da praxis, né? O filósofo atua no campo da teoria, da abstração, né? Ora, se equivocam, aliás, não é um equívoco, né? Na verdade, isso é uma campanha contra a filosofia e contra os filósofos, né? Inclusive, nós já falamos aqui acerca de alguns pensadores, esses que nós falamos, fora tantos outros que a gente ainda não mencionou aqui. Nós já falamos de alguns gregos que desempenharam cargos políticos, alguns filósofos gregos que estiveram à frente de cargos políticos, militando politicamente, lutando pelos destinos de sua polis, enfim, né? O filósofo também, claro, é um indivíduo politicamente engajado, é um indivíduo que se interessa pelos destinos da cidade, da nação, do seu país. E um exemplo disso nós encontramos em Atarneus, que era governador de Troade, quando Aristóteles lá chegou. E Aristóteles vai conhecer a sobrinha de Atarneus, Pítias, e com quem ele irá se casar. Né? Aristóteles se casou com Pítias, a sobrinha de Atarneus, e o relacionamento foi um relacionamento intenso, né? Aristóteles a amou e a amou intensamente, tanto é que em seu testamento ele pede para ser enterrado juntamente com Pítias, no mesmo túmulo que Pítias, né? A sua esposa e sobrinha de Atarneus. Logo em seguida, Aristóteles é convidado por Filipe da Macedônia, isso em 343 a.C., para ser professor daquele que seria o próximo senhor do mundo, né? Depois de Dário, o próximo senhor do mundo. E aqui eu me refiro a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que na época contava com seus 13 anos, isso em 343 a.C., terá sua educação entregue nas mãos do grande Aristóteles, e Aristóteles vai dar a Alexandre o Grande a formação que ele, Alexandre o Grande,
precisava. Na sequência, após esse período após esse período como preceptor, como professor particular de Alexandre o Grande, Aristóteles vai fazer uma outra geografia, ele vai para Assos, depois ele volta para Atenas, e é nesse processo de outras viagens, depois da formação que ele ofereceu a Alexandre, que Aristóteles vai arquitetar o seu projeto universitário, e aqui eu me refiro ao Liceu. O Liceu que vai ser definitivamente construído em Atenas, mas nós já temos algo parecido. Este Aristóteles professor, este Aristóteles mestre, também dará cursos em Assos, né? Ele passa por Assos, ali ele ensina, ali ele já esboça o projeto de uma universidade, e universidade essa que vai encontrar a sua plenitude no Liceu, e isso em Atenas. Esse estágio de Aristóteles em Assos é importante. Por quê? Porque ali em Assos, Aristóteles já nos apresenta uma espécie de esboço, por assim dizer, da sua filosofia, do seu pensamento, e o quanto que as disciplinas de ética e biologia encontram relevo nessa sua filosofia, nesse seu pensamento, nesse diálogo que, aliás, em alguns fragmentos deste diálogo intitulado Sobre a Filosofia, Aristóteles também escreveu diálogos, mas esses diálogos não chegaram até nós. É interessante que Platão escreveu tratados, e os tratados de Platão não chegaram até nós. O que chegou até nós foram os diálogos. Aristóteles escreveu diálogos, mas os diálogos de Aristóteles não chegaram até nós, né? O que chegou até nós foram os seus tratados, né? Vai saber o porquê. Isso aí já é tema para uma outra discussão, para uma outra reflexão. Mas sobre a filosofia, Aristóteles já nos apresenta o quanto que duas disciplinas, a ética e a biologia, sendo que na ética Aristóteles se volta ao mundo mais restrito do homem, do indivíduo, que é o mundo da moral, e na biologia ele se volta aos outros seres, aos seres naturais, à natureza no sentido geral. Nessa obra da qual nós só temos alguns fragmentos, isto mencionados por outros, intitulada Sobre a Filosofia, nós já podemos vislumbrar o quanto que a biologia e a ética assumem um papel extremamente importante na arquitetura do pensamento aristotélico. Sobre a ética e a sua importância eu falarei numa outra ocasião, mas a biologia, aqui em Sobre a Filosofia, importa porque ali nós já vemos o quanto que a filosofia a filosofia aristotélica se distancia da filosofia platônica, e pelas razões que eu aqui já expus. É nesta obra que Aristóteles vai defender, postular a ideia de que a substância das coisas está nas coisas e não na cabeça de um demiurgo que as contemplou num plano metafísico, e a partir dessa ideia original, fez uma cópia imperfeita chamada mundo, chamada cosmos. Ora, Aristóteles aí vai defender que a substância da natureza está na própria natureza, e é nesse sentido que a biologia alcança toda uma importância na vida
no pensamento, na filosofia de Aristóteles. A essência das coisas está nas coisas. Portanto, se nós quisermos compreender a essência, a substância, se nós quisermos conhecer a substância das coisas, nós devemos observar as coisas. Não contemplarmos um mundo ideal como fazia Platão, não voltarmos o olhar do nosso intelecto para o mundo ideal como fazia Platão, mas contemplar as coisas, porque a essência de uma árvore está na árvore, a essência de um animal está no animal, a essência do homem está no homem, a essência de um inseto está no inseto, a essência das coisas está nas próprias coisas. Daí voltarmos a nossa filosofia para as coisas, porque é nelas que nós encontraremos a sua substancialidade. Essa é a importância que a biologia vai encontrar na filosofia aristotélica, pode ser vista pela própria relação mais prática que Aristóteles tinha com os seus alunos. Vejam, quando Aristóteles empreende a construção do Liceu, ele acaba adquirindo, alugando alguns prédios em Atenas que serviam como um verdadeiro centro universitário. O Liceu era um centro universitário, e nesse centro, nesse complexo, melhor dizendo, nesse complexo universitário, Aristóteles reservou um espaço para uma biblioteca onde havia muitos mapas e onde havia uma espécie de museu contendo muitos objetos que serviam para a ilustração de suas palestras, para a ilustração de seus ensinamentos. E a vida de Aristóteles no Liceu, como professor e mestre, se dividia em duas partes. Pela manhã, Aristóteles dava um curso mais fechado, né? Um curso que nós podemos classificar como um curso esotérico, né? Esotérico com S. Era um curso mais fechado e era um curso voltado para os seus alunos, né? Alunos que já tinham um certo domínio das ciências que Aristóteles lecionava, e por isso Aristóteles se valia de um linguajar mais técnico, mais abstruso, mais complexo, um linguajar mais elaborado, por assim dizer. Este era o curso esotérico com S de Aristóteles. À tarde ele dava um outro curso, que era um curso aberto para o grande público. Era um curso esotérico com X. Aí a linguagem que ele adotava era uma outra. Por quê? Porque era um curso oferecido para um público que não tinha tanto domínio de ciência, de metafísica, de lógica, de biologia, ética, política, como os alunos que estudavam com Aristóteles de manhã. E em contrapartida, esses alunos que estudavam, faziam parte das aulas formais de Aristóteles, quando não estavam estudando retórica ou ética com Aristóteles, eles estavam no campo observando. Eles estavam na natureza colhendo informações. Eles estavam na natureza contemplando o mundo natural a fim de entendê-lo melhor. Muitos destes objetos contidos no Liceu de Aristóteles e por ele utilizados como forma de ilustração, era resultado desse processo de trabalho de campo de seus alunos. Os seus alunos eram instigados por ele a contemplar as plantas, a contemplar os hábitos dos insetos, a perscrutar a anatomia dos répteis, a observar
o movimento dos animais marítimos. E aqui isso é interessante porque o resultado, muitas conclusões de Aristóteles foram equivocadas, nós sabemos disso. Muito da física de Aristóteles, muito da biologia de Aristóteles foi contestado, e foi contestado por gente ilustre, porque para contestar um gigante, só um outro gigante, inclusive foi contestado. Muito da biologia aristotélica foi contestada por Charles Darwin, né, para aqueles mais puritanos, né, Charles Darwin ou Charles Darwin, numa pronúncia um pouco mais aportuguesada, né, Charles Darwin foi um dos gigantes que contestaram Aristóteles sem, contudo, deixar de reconhecer o seu brilhantismo. Isso que é importante, sem, contudo, deixar de reconhecer a engenhosidade, a grandeza de Aristóteles. Grandeza essa, reconhecimento esse que pode ser encontrado numa carta que Darwin escreveu em fevereiro de 1882 a um médico, a um pesquisador, a um cientista também, chamado Oakley, o Dr. Oakley. Charles Darwin se dirige a ele chamando de Dr. Oakley. Ora, ao Dr. Oakley, Charles Darwin vai dizer com todas as letras que Aristóteles foi um homem maravilhoso, foi um pensador maravilhoso, e que os seus dois grandes deuses, Charles Darwin dizendo, os seus dois grandes deuses foram Linneu e Cuvier. Entretanto, ambos, vai dizer Darwin, ambos foram alunos de Aristóteles. Ambos foram beber nas fontes de Aristóteles. E com o qual ele, Charles Darwin, Charles Darwin, diverge, porque ele, Aristóteles, teria afirmado que os músculos dos animais têm como finalidade o movimento. Darwin contesta essa afirmação aristotélica, esse postulado aristotélico, sem, contudo, repito, deixar de reconhecer a grandeza deste gigante chamado Aristóteles, deste homem maravilhoso que foi Aristóteles. Portanto, muito daquilo que Aristóteles afirmou já foi contestado e já foi desconstruído cientificamente, mas outras coisas permaneceram, e muitas das informações que os alunos de Aristóteles colheram observando os pescadores no Mediterrâneo foram confirmadas por pesquisadores, por pescadores, por gente que trabalha no Mediterrâneo em nosso tempo. Vejam, Aristóteles chegou a colher observações, a fazer observações das quais informações foram abstraídas, que foram confirmadas por pescadores, por gente que trabalha no Mediterrâneo em nosso tempo. E essa prática de Aristóteles observacional é uma novidade na história da filosofia. Aristóteles inovar não é um termo mais apropriado, mas Aristóteles revoluciona a história da filosofia ao enfatizar a importância da observação. Sua filosofia é uma filosofia observacional, e ele instiga os seus alunos a observarem, a saírem, irem para o campo e observarem os pescadores, e observarem as plantas, e observarem os répteis, e observarem os hábitos dos insetos. O que era algo estranho para um aluno de Aristóteles. Imagine
Ele, o aluno que estava estudando lógica, estava estudando ética, estava estudando retórica e de repente ser instigado a sair para o campo para observar a anatomia dos répteis, ou o voo dos insetos, ou a estrutura física dos insetos. Isto gerava um estranhamento em seus alunos, estranhamento que está pressuposto numa outra obra escrita por Aristóteles intitulada As Partes dos Animais. Aí, nesta obra, nós vemos o quanto que isso era estranho para os seus alunos, né? Ora, é estranho para eles observarem tudo na natureza, né? E filosofia observacional essa, que está na base da ciência e que foi uma revolução, né? Foi algo criado, foi algo que Aristóteles introduziu na história do pensamento. Essa importância da observação foi algo que Aristóteles introduziu na história do pensamento e que talvez tenha como um outro intelectual que com ele emule esta criação, essa revolução no pensamento. Talvez só Hipócrates de Cós, né, o pai da medicina, talvez só esse emule com Aristóteles ali o fato, a prerrogativa de ter sido o pensador intelectual que primeiramente colocou num plano racional extremamente importante o ato da observação. Ora, para esses alunos, era algo extremamente estranho sair de uma aula de retórica, de ética, de lógica ou de metafísica para observar o movimento de um inseto, a anatomia de um réptil. E nesse seu tratado sobre as partes dos animais, Aristóteles procura persuadi-los da importância deste ato observacional. Para ele, Aristóteles, a observação da anatomia do corpo de um réptil ou do voo de um inseto não era pelo réptil em si, ou pelo voo do besouro em si, era pela grande natureza. Era pela engenhosidade da natureza. Por quê? Porque observando a anatomia do corpo de um réptil, ou o voo de um besouro, de um inseto, o trabalho, o hábito de um inseto, o voo de um mosquito, o trabalho de um inseto, qualquer indivíduo mais atento, mais sagaz, que tinha um espírito realmente filosófico, poderia contemplar ali o quanto que a natureza é bela, o quanto que a natureza é engenhosa, o quanto que a natureza é perfeita. E se o homem sente prazer na obra de um músico, na obra de um escultor, na obra de um poeta, na obra de um pintor, maior prazer ainda ele deve sentir nas obras da natureza, porque sua engenhosidade é muito maior, muito mais elaborada, muito mais complexa, bela e perfeita que a engenhosidade de um pintor, de um músico, de um poeta ou de um escultor. A natureza faz coisas belas. Observando a anatomia de um réptil, ou o voo de um mosquito, um hábito de um inseto, o indivíduo que tem um espírito realmente filosófico, pode contemplar ali um prazer, pode fluir dali um prazer extraordinário, pode fluir dali uma lição maravilhosa e se convencer do quanto que aquilo ali não é a obra do acaso, porque para Aristóteles nada vem do acaso. Para Aristóteles tudo existe a partir de uma finalidade muito bem arquitetada, a partir de uma causalidade muito bem racionalizada, bem estruturada, bem
arquitetada, e aqui nós vemos o quanto que o naturalismo de um Aristóteles vai divergir do naturalismo de um Tales de Mileto, de um Anaximandro, de um Anaxímenes, dos pensadores de Mileto, os pré-socráticos de Mileto, porque enquanto estes buscavam na natureza conhecer a sua origem, a sua causa, Aristóteles vai buscar na natureza compreender a sua finalidade. O que interessa a Aristóteles é a finalidade, porque para Aristóteles tudo existe a partir de um fim. Ora, se tudo existe a partir de uma finalidade, nada que há na natureza é obra do acaso. Tudo resulta de uma arquitetura, de uma racionalidade, de um plano muito bem estruturado. Plano este que incluiu um réptil, que incluiu um inseto. Plano esse que pressupõe a existência destes seres que, por mais que sejam desprezíveis ao homem comum, se devem despertar a curiosidade e o interesse daquele que tem um espírito filosófico. Por quê? Porque este, observando com atenção, observando com cuidado, observando com paciência a anatomia de um inseto, ou a anatomia de um réptil, ou os hábitos de um inseto, o voo de um mosquito, vai encontrar nisso aí uma bela lição. Vai encontrar nisso aí uma verdadeira engenhosidade. Vai encontrar nisso aí um verdadeiro prazer que irá convencê-lo do quanto que a natureza é engenhosa, bela e perfeita. Aristóteles, a partir dessa lição, nos ensina, a partir dessa sua paixão pela biologia, nos ensina que toda forma de vida tem a sua beleza, toda forma de vida tem a sua finalidade, toda forma de vida tem a sua, é perfeita em si mesma. Lembrando que para Aristóteles algo é perfeito quando atinge a sua finalidade, quando concretiza a sua finalidade. E se o réptil concretizou a sua finalidade, se a anatomia do seu corpo foi capaz de cumprir no réptil o seu fim, esta anatomia é perfeita, este réptil é perfeito. Se os hábitos de um inseto, foram realizados a partir dos órgãos existentes nesses insetos, estes órgãos são perfeitos. Se as asas de um mosquito levar o mosquito a cumprir a sua finalidade, estas asas são perfeitas. Portanto, toda a natureza, a partir da sua finalidade, é bela e perfeita. E toda forma de vida merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, merece a nossa reverência, o nosso profundo respeito. Por quê? Porque nenhuma delas é passiva de repugnância, de desdém. Haja vista que, para Aristóteles, todas elas têm a sua beleza, todas elas têm a sua perfeição. Ouvir o velho mestre Aristóteles, nos dias de hoje, nos dando essa lição, nos fazendo nos convidando a essa reflexão, é algo que cuja grandeza se renova. Nós que ao longo de nossa história mais nos reportamos da natureza para destruí-la, para colocá-la por terra, para fazê-la ruí-la, do que para contemplá-la num espírito de admiração, identificando a sua beleza, a sua perfeição e o quanto que ela faz parte de uma engenhosidade que merece o nosso respeito
e não a nossa repulsa ou o nosso descaso à natureza. Aristóteles, nesse sentido, é um autor que merece ser revivido, relido, estudado novamente, porque, embora muitas das suas considerações, muitas das suas ideias, muito das suas ideias no plano físico, astronômico e até mesmo biológico já tenham sido ideias superadas, mas o seu amor pela natureza e por todas as suas formas de vida, isso deve permanecer e deve servir de lição a nós que hoje pagamos a duras custas os resultados de nossa relação irresponsável e inconsequente com a natureza. Releiamos Aristóteles e cultivemos e adotemos dele este amor que ele tinha pela natureza e todas as suas formas de vida. Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão sobre a importância da biologia na filosofia de Aristóteles. Foi apenas alguns apontamentos, teríamos muito mais a falar sobre Aristóteles e o seu amor à biologia, o seu amor à natureza, o seu amor ao mundo físico, mas isso nós faremos em outras ocasiões. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de fazer comentários, propor outros temas para as nossas próximas aulas e eu espero encontrá-los em breve. Um forte abraço e até lá.